Olá, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Como bem vós tens acompanhado a nossa proposta de apresentar algumas obras literárias, então terminamos de ler aqui o livro do John Lennox, né? Um matemático bastante intelectual. Nesse livro com o título A Ciência Pode Explicar Tudo da Vida Nova, com 34 páginas em PDF, né? Que eu acabei de fazer a leitura. Então é um livro que, na realidade, como ele bem fala na introdução, é o resumo do seu livro, que é o livro que ele escreveu. Será que por que a ciência não consegue matar Deus? Então, muita gente pensou, leu e percebeu que aquele livro é bastante complexo. Então pediram para que ele escrevesse um outro livro mais simples, né, para as pessoas que não têm muito contato com a ciência, entre outras questões. Então agora ele escreve esse livro no sentido de um resumão daquele livro, mas trazendo uma resposta o porquê que a ciência não consegue explicar tudo. Então tem um exemplo que ele cita quanto a esse requisito de uma tia, né? Ele cita o exemplo de uma tia que eu não me lembro bem o nome. A tia pretende fazer o bolo. A tia faz o bolo bem feito e a tia põe na mesa. E aí ele fala aqui, se a gente chamou os cientistas, seja biólogo, químico, é, um, um matemático, eles simplesmente vão descrever os elementos que compõem o bolo, como o bolo foi feito, o que compõe o bolo, o que fez para que o bolo se tornasse realmente o que é. Mas aí ele fala uma questão que, se a gente perguntar num cientista o porquê que foi feito o bolo, nenhum cientista com seus métodos científicos conseguirá responder o porquê que foi feito o bolo, se não só for a tia que fez o bolo. Então, aí é onde ele dá essa base que realmente a ciência, quanto à questão de sentidos, quanto à questão do porquê das coisas, a ciência não tem plausibilidade, não tem métodos que o possam levar a explicar essas coisas. Essas coisas só são coisas pessoais, coisas realmente que a pessoa em si pode explicar, entre outros exemplos que ele cita nesse livro, porque que a ciência não pode explicar tudo. Então, é impossível ser cientista e crer em Deus. Como chegamos até aqui, de Newton a Hawking e caçadores de mitos, a religião depende da fé e a ciência não. Caçadores de mito, parte 2, a ciência depende da razão e o cristianismo não. Podemos levar a Bíblia realmente a sério em um mundo cientificamente letrado? Milagres, um passado longe demais. É possível confiar no que lemos? Como refutar o cristianismo? A dimensão pessoal dentro do laboratório, o teste da veracidade do cristianismo. Aí termina com a biografia. Aqui no primeiro ponto da introdução, né, ele fala sobre questões da química cósmica, como ele vai detalhar sobre essa questão. E no segundo ponto, é impossível ser cientista e crer em Deus. Então ele vai mostrar evidências de pessoas que não cristãos, que creram em Deus, e que não é impossível, que a ciência não é inimiga do cristianismo. E ele vai trabalhar também a questão de... É um pouquinho complexo falar esse nome aqui, Hawking, que é uma das pessoas que defendeu, né, que o cristianismo não é plausível, que o cristianismo é uma utopia. E ele vai apresentar de Newton até Hawking, de como nós chegamos, como é que muita gente começou a criar esse conflito entre a religião e a ciência. E aí ele vai apresentar essa questão, vai apresentar que tanto a religião como a ciência
requerem crença, você precisa crer, não é só uma questão de religião. Aí ele também apresenta que tanto a religião como a ciência dependem de fé, de evidências para sustentar a mesma ideia. E no ponto 5 podemos levar a Bíblia realmente a sério em um mundo cientificamente letrado. Ela que vai trabalhar sobre as evidências forenses, tanto aqui como no milagre, apresentando um dos métodos que os cientistas usam para evidenciar um facto que não pode ser repetido. Então ele vai usar o método forense para mostrar a evidência da ressurreição, a evidência das Sagradas Escrituras, que realmente é um livro que nós podemos confiar nela. Então depois ele vai trabalhar, é possível confiar no que lemos, também trabalha nesse requisito, como refutar o cristianismo, apresentar que não tem como, porque o cristianismo tem evidências plausíveis para mesmo. Aqui na dimensão pessoal, ele é um sentido de aplicação, aplicação pessoal da crença. Ele vai trabalhar o arrependimento, o crer, realmente para que esse conteúdo tenha efeito em nossas vidas. E dentro de um laboratório ele vai apresentar, vai testar, né, no sentido, o teste da veracidade do cristianismo, apresentando que o cristianismo realmente é algo qual nós temos evidências que apresentam que ele é algo verídico. Então nisso ele vai citar tanto o exemplo dele particular, o exemplo de muitas pessoas que foram mudados pelo cristianismo. Então aqueles que são amantes da ciência, aqueles que desejam conhecer realmente que o cristianismo é uma religião com plausibilidade, uma religião sólida, então recomendamos a leitura desse livro, A Ciência Pode Explicar Tudo. É uma pergunta e ele responde isso nesse livro, apresentando que nada que a ciência não pode, tem coisas que a ciência não consegue explicar. Então aí é onde nós percebemos que a religião pode explicar, e ele apresenta como a religião tem mais coerência quanto a esses requisitos, seja ela científica como também não científica. Então a religião, ele anda nesse equilíbrio. Então a religião, ela é mais flexível, ela é mais acessível, inclusiva em todos esses âmbitos, tanto científico como religioso, e ele apresenta como que realmente o cristianismo tem mais solitude quanto em relação a outras religiões. Então, para aqueles que gostam de ciência, recomendo a leitura desse livro e que Deus continue abençoando a sua vida. Esse matemático Lennox, ele é bem inteligente, ele não só apresenta essas questões do domínio que ele tem enquanto a matemática, mas ele vai buscando questões científicas, apresentando a ideia de cientistas, sejam eles cristãos como não cristãos, que trazem a solitude da fé, que apresentam esse relacionamento entre a crença e o transcendente. Então ele apresenta que isso não é só uma ideia religiosa, mas uma ideia também de cientistas que não têm uma convicção de uma crença denominacional, mas que acreditam no transcendente. Que Deus abençoe. Então, uma boa leitura.